Os Simpsons também previram isso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Há um episódio clássico dos Simpsons em que a Marge fica incomodada com a violência que seus filhos assistem na programação da TV, principalmente nos episódios de Comichão e Coçadinha, que se remete ao desenho animado do Tom e Jerry, em que a porradaria come solta. Motivada a reparar isso, Marge dá início a uma campanha contra a violência nos desenhos, e no fim consegue alterar completamente a dinâmica dos personagens. A partir de então, os bichanos aparecem na televisão interagindo calmamente numa mesa, proporcionando um entretenimento compatível com o café da manhã de madames octogenárias. Com isso, os filhos Bart e Lisa Simpson não quiseram mais ver o desenho, mas em compensação, outras senhoras lá da cidade de Springfield continuam a implicância contra os conteúdos que julgavam ofensivos, chegando até mesmo a tentar censurar o clássico Davi de Michelangelo por conter um suposto teor erótico. O episódio se chama Comichão, Coçadinha e Marge, e é o 9º episódio da 2ª temporada. Vale muito a pena assistir, tanto pelo entretenimento quanto pelo pano de fundo. Esse despretensioso episódio dos anos 90 ilustra um fato que já era preocupante 30 anos atrás, mas que ganhou a conotação de algo hediondo hoje em dia. Verdade seja dita, que antigamente também havia polêmicas em torno da arte e do entretenimento, principalmente nos videogames que inauguravam uma era de ouro. Alguns exemplos que podem ser mencionados são os sanguinolentos jogos de Mortal Kombat, que dispensam apresentações. E também vale lembrar dos super polêmicos GTA e Carmageddon, um jogo de 1997, cuja proposta envolvia atropelar desde velhinhas com andadores até vacas que entrassem no caminho. E no fim, tudo era estratégia de marketing. Os produtores faziam essas escolhas de forma consciente, porque mesmo que o produto final sofresse certa rejeição, rechaço, o resultado era que a polêmica provocada por ele gerava ainda mais vendas. É o bom e velho, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Toda a cultura da época acompanhava essa lógica. Músicas, filmes, tudo parecia reverberar a ideia de que um único soldado impetuoso podia explodir um helicóptero usando meramente um arco e flecha. Mas se até os anos 90, só uma peça ou outra provocava algum protesto, o fato é que em algum momento a coisa degringolou de vez, e a pressão sobre os criadores de conteúdo foi tanto para tolher a criatividade, mas também para forçar que certos conteúdos fossem produzidos. Uma intenção de regular as pautas. Passaram a chamar isso de representatividade, e com um só golpe conseguiram castrar o enorme mercado do entretenimento. Simbolicamente, primeiro acorrentaram o Rambo e os demais personagens que encarnavam a ordem vigente e em seguida deixaram livres coisas muito piores, que vamos citar aqui já já. No universo musical, o velho rock and roll passou a ser visto com desconfiança porque nas músicas tinha muitas declarações alegadamente indecorosas que os patrulheiros da moralidade dos bons costumes consideravam inconvenientes. Na época dele, nem o Freddie Mercury, acometido pela AIDS, fazia tanto mimimi como muitos fazem hoje por muito menos. No geral, o conteúdo das obras passou a ser medido por critérios como machismo ou colonialismo, e até mesmo os artistas fora da tela passaram a ter suas vidas investigadas pela milícia da moralidade, à procura de algum momento de blasfêmia contra as sagradas pautas da esquerda, mesmo se fosse no presente ou em um passado muito distante. A ideia é fazer um tipo de arqueologia do proibido, visando achar algo para acusar de ter cometido uma simples opinião ultra cruel, segundo alguma lista de algum floquinho de neve ofendidinha. A turma do politicamente correto que está envolvida na indústria cultural passou a investir pesado em propostas como filmes com protagonistas femininas fortes, dirigidos necessariamente por mulheres, filmes com a maior quantidade de etnias diferentes, mesmo que o filme se passasse em uma galáxia muito distante, e assim, passo a passo, o público foi perdendo o encanto por aquilo que um dia se chamava de sétima arte. O cinema também começou a ser usado como dispositivo para ativismo em prol do coletivismo. De todo modo, a acusação de que o cinema não ajudava na representatividade social é um disparate. Vale a pena recordar que o cinema clássico já conseguiu entregar obras geniais, estreladas por ótimos atores afro-americanos como Eddie Murphy, Denzel Washington, Morgan Freeman, assim como apaixonantes histórias de mafiosos italianos e com personagens nipônicos. O universo artístico é a prova viva de que competência técnica não guarda qualquer relação com etnia ou classe social. Em contrapartida, é cada vez mais frequente o problema que se viu no remake do filme Caça-Fantasmas,
cuja finalidade exclusiva era repercutir bem entre o público feminista. E até no Aves de Rapina, que não era remake e que tinha intenção também de enaltecer uma personagem feminina. Foram 2 fiascos. Em casos assim, é bem comum que a bilheteria frustre as intenções, mas ao invés de rever a estratégia, os justiceiros sociais simplesmente cantam vitória, dizendo que estão certos e o fracasso dessas produções é uma prova de que a sociedade é cultural e estruturalmente machista, imperialista, fascista, taxista, negacionista. Fim de papo, ok? Depois do discurso do Chris Rock em 2016, em que disse que a premiação na cerimônia do Oscar é uma pirâmide de brancos, o que a gente quer é ter oportunidade, a principal premiação do cinema também vem paulatinamente perdendo prestígio e audiência. Com quase 44 milhões de espectadores em 2014, o Oscar foi amargando números cada vez menores, até chegar em meros 9 milhões e 800 mil em 2021. Se fosse mesmo a premiação por mérito, nem precisaria haver categoria separada de ator masculino e feminino. Afinal, isso não tem relação com fisiologia, como é no esporte. E outras premiações, como o Globo de Ouro, também não escaparam dessa tendência. Sofre do mesmo mal, o exibicionismo moral que, na internet, ganhou o apelido de lacração. Os SJW, Social Justice Warriors, também miram muito no quesito estético. Como relativistas que são, a esquerda não acredita em padrões de beleza, ou pelo menos finge não acreditar, ou se proíbe disso, ou tenta determinar aos outros que algo tido como feio é bonito. Daí decorre que eles fazem grandes estardalhaços na mídia, a fim de celebrar tudo que não tem atributos estéticos, declarando essas iniciativas como parte das políticas de inclusão, de diversidade, de representatividade. No entanto, não percebem ou negam que artificialmente fica frágil e não vai muito bem. Essas bandeiras geralmente desagradam os consumidores, já que as produções relutam em mostrar o que as pessoas querem e insistem justamente em mostrar aquilo que elas não querem ver. Provavelmente tenham um objetivo de moldar cultura, valores morais e estéticos, e isso pode ocorrer, mas não pelo caminho inverso. As peças culturais, que fazem sucesso mais forte e duradouro, geralmente são um reflexo da cultura da sociedade, e não que possam mudá-la, empurrando para aceitarmos o que julgam ser bom e o correto. Alguns insistem que isso não é verdade, e que artistas politicamente corretos atraem e entretêm público muito maior e ainda dão muito mais dinheiro. Esses casos são exceção. Na maior parte das vezes, nem a própria esquerda prestigia tanto essas iniciativas de inclusão, a exemplo da mirrada audiência do futebol feminino. As pessoas pagam para ver um filme procurando primeiro ver um enredo bom, uma experiência divertida e não por representatividade social. Não é lógico nem muito comum que um produto baseado em feiura deva ser considerado arte só porque o seu autor conseguiu encantar algumas pessoas de pouco senso ou de poucos critérios. Sim, o propósito claro dessas reflexões é impugnar todas essas realizações pseudo-artísticas dotadas de uma fealdade indiscutível, cuja aceitação se deve a um gradual condicionamento maquiavélico, especificamente voltado contra tudo que é belo. É óbvio que, sendo nossas personalidades diferentes, a arte pode atingir os distintos indivíduos com as mais variadas intensidades, mas até aí, isso ainda não se mostra suficiente para lançar no abismo todo o critério apurado de harmonia e beleza usado nas peças e obras que se tornaram clássicas. Clássicos são clássicos, perduram por décadas ou séculos, por mérito da própria criação e não por conta de intenção, muito menos de lacração. Isso é um processo gradual. Mesmo o samba, em 1920, sendo classificado como algo que fosse vexame para as madames, ninguém gravaria um álbum cheio de cacofonias voltado a repetir infinitamente os mais variados nomes dos órgãos genitais. No entanto, não dá para dizer isso do mundo que emergiu um século depois. Mas não se engane pensando que a fealdade é exclusiva do século XXI. Mesmo que as composições de outrora fossem mais requintadas, a indiscutível decadência da arte já começava desde o século XX. Por exemplo, quem conhece A Fonte, que é na verdade um mictório do escultor francês Marcel Duchamp, você talvez pense que o francês ousou esculpir um urinol e que isso já seria uma desgraça suficiente. Mas foi pior. Ele simplesmente comprou o mictório e o exibiu em uma mostra de arte em 1917. Para muitos críticos, o urinol de Marcel Duchamp é a arte mais importante do século XX. Mais recentemente, temos uma performance dos noruegueses Ida Miller e Vegard Wigge,
conhecido por apresentações de 12 horas em que jogam fezes na plateia e urinam na própria boca. Arte? Bah, não dá, né? Sem fugir muito do escopo, a arte moderna também já produziu pérolas como Nexus Vômitos, uma típica criação de Millie Brown, cujo processo artístico consiste em vomitar em cima de seus quadros. Será que ela já testou e explorou todas as várias maneiras de produzir obras únicas com técnicas mais agradáveis até chegar nessa? Antigamente se acreditava que o artista tinha um pé na loucura, mas hoje a arte moderna levou esse conceito a tal ponto que se torna difícil distinguir entre uma performance teatral e as mais abjetas cenas de um hospício. Tem também o músico e compositor minimalista John Cage, que valoriza tanto as pausas entre as notas musicais, que criou uma obra chamada 4:33, cujo resultado da execução são os sons que a plateia emite ao reagir incomodada com ele sentado em frente ao piano, olhando para a partitura, sem tocar uma única nota, durante 4 minutos e 33 segundos. Mas se falar que é coisa de louco, aí você que é o intolerante, né? Veja, passamos pelo memorável mictório, chegamos no funk carioca e desde os anos 2000 vemos o Tom e Jerry, Pica-Pau, Looney Tunes, Papaléguas serem transformados de roteiros ingênuos e engraçados por isso em histórias bobinhas. E até o Pepe Le Pew, aquele gambazinho francês que corria atrás de uma gatinha suja de tinta ser eliminado porque disseram que incentiva o assédio. E a perseguição contra quem discorda disso e apoia essas insanidades e militâncias que exemplificamos da arte moderna. Graças aos relativistas, cujo padrinho é Karl Marx, chegamos ao ponto em que tudo é arte. Arte é expressão. Até um cachorro faminto amarrado no local de exposição é arte. Uma provocação. E se tudo é arte, então nada é arte, e assim a arte pode ter se perdido, talvez para sempre, ou mais provavelmente, a saúde mental de muita gente na sociedade. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Ronei33, escrito por Rodolfo Andrello, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!